Bom, aí, se houvesse realmente uma desaceleração mais forte da economia, em função não só do problema da Ucrânia, mas também pela elevação dos juros que vai continuar ocorrendo nos próximos trimestres, isso teria um impacto, né? Teria um impacto sobre o preço das commodities. Eu separei aqui alguns grupos de commodities para ver o comportamento nos últimos anos, desde 2010, mas também para ver o comportamento mês a mês, o que está acontecendo com as commodities. Esses gráficos, a base dele, ele é em dólar, mas o preço em dólar ele flutua em relação a uma base de 2010, 100 pontos. Então, tudo que está abaixo de 100 pontos significa que ele caiu de preço naquele ano específico, ou, se está acima, ele subiu de preço. Lembrando que, no caso aqui, nós vamos começar pelo gráfico das bebidas, que inclui café, cacau, chá, né? O que nós temos é o seguinte, o preço recorde desse conjunto ocorreu em 2011, com 115,97 pontos. Nos últimos 12 meses, até junho, ele está em 105,06 pontos, quer dizer, ele está acima daquela base lá de 2010. Porém, a despeito de ter havido aquela alta de preço decorrente da guerra da Ucrânia, esse preço nos últimos meses ele começou a se estabilizar com uma pequena queda. E nós vamos ver que este fenômeno de alta de preço e depois redução a partir de março, ele ocorreu também com muitas outras commodities. Por exemplo, óleos vegetais, né? Que você pega óleo de soja, de dendê, de coco, de amendoim, quer dizer, o conjunto de óleos comestíveis que são comercializados no mundo, eles chegaram, nos últimos 12 meses até junho, eles bateram um recorde de preço histórico, 144 pontos, ou seja, 44% de alta sobre a base de 2010. E quase 70%, 80% de alta sobre os preços de 2015 até 2019, antes da pandemia. Mas, se a gente observar o mês a mês de 2021 e os últimos meses de 2022, também a gente observa uma desaceleração desses preços. E o mesmo está ocorrendo com os grãos, arroz, trigo, milho, cevada. O que aconteceu? Eles também tiveram um ápice de preço mensal que ocorreu depois da guerra da Ucrânia, que ocorreu em maio, e no mês de junho começaram a ter um leve declínio de preço. Fertilizantes, eles bateram recorde nesses 12 meses, na média de 12 meses até junho, preço recorde, e aí entra fosfato, potássio, nitrogênio, fosfato natural, quer dizer, tudo isso que compõe esse grupo de fertilizantes bateram recorde de preço mensal em abril e estão em declínio para uma estabilidade em preço alto ainda, mas em declínio. Metais e minerais, aí entra alumínio, cobre, minério de ferro, níquel, zinco, latão, todos esses metais e minerais, eles estão na média de 12 meses, com preço recorde em junho, porém em forte declínio a partir do pico que ocorreu com a guerra da Ucrânia. E a gente aqui percebe que do mês de março para o mês de junho eles tiveram uma queda acentuada de preço. E aqui chama atenção o minério de ferro, porque o minério de ferro nos interessa, tem uma forte participação na nossa balança comercial. Então, todas essas commodities, ou elas estão entrando para uma estabilidade de preço ou estão declinando. Porém, o efeito dessa alta de preço que ocorreu até março é um efeito que vai levar tempo para se diluir. Ele vai se diluir, até chegar no IPCA, vai se diluir ao longo dos próximos trimestres.
E outros metais básicos, com exceção de ferro, também acontece a mesma coisa. Eles também estão em declínio, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. O único componente que ainda apresenta uma situação de alta de preço e com preço médio recorde nos últimos 12 meses é o grupo de energia, que envolve carvão, petróleo, que é o óleo cru, e gás natural. Esse item, ele continua, até junho ainda tinha uma forte elevação de preços. Quando a gente fala de uma desaceleração da economia, a gente precisa lembrar que todos os ciclos de desaceleração no passado, elas foram precedidas por uma forte alta do preço da energia. E a energia, ela tem um fator, ela se reproduz ao longo do sistema de produção e que gera impacto inflacionário que chega forte no consumidor. E quando isso acontece, que começa a chegar no consumidor, o que acaba ocorrendo é uma alta da taxa de juros. E essa alta da taxa de juros para moderar os preços. E isso nós vamos ver ocorrer ao longo dos próximos trimestres. Quer dizer, o juro vai continuar subindo ao longo dos próximos trimestres. Quando eu falo o juro vai continuar subindo, eu estou falando do juro nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil, o juro ainda vai ter talvez chegue a 14 ou 14,25, e aí vai dar uma parada para examinar a circunstância da economia do mundo lá no último trimestre do ano. Agora, se nós capturamos alguns preços para a gente ver, já entrando na primeira quinzena de julho. E aí, quando a gente olha a primeira quinzena de julho, a gente percebe que o petróleo, ele entrou no mês de julho, ele já entrou flutuando, eu vou chamar aqui numa faixa de estabilidade alta de preço, mas entre 115 e 90 e 100, entre 115 dólares o barril e 100. E ele está flutuando nessa faixa. A despeito do problema da Rússia, né, de suprimento de gás e petróleo, ele está estabilizando nessa faixa de preço entre 100 e 110, vamos dizer assim. Isso aqui pode ser já um começo, um reflexo de que o mercado está desmontando certas posições especulativas em função do início do ciclo de alta de preço, da alta de juros. Mas isso também ocorreu com o minério de ferro, que no dia 12 de julho já estava em 109 dólares a tonelada métrica. Mas alumínio também houve uma forte desaceleração nesse início de julho, assim como também ocorreu com o cobre. Eu coletei mais duas commodities que são do nosso interesse para a gente perceber que, de fato, aquele ímpeto de alta das commodities ele está se acomodando e entrando em declínio. Nós podemos ver isso também no preço do ouro, que está oscilando em 1.720 dólares a onça. Vimos também no níquel. E o gás natural, até dia 12 de julho, ele tinha começado a ter um declínio e isso afeta muito a Europa. Porém, ele ainda não está estável. Nos últimos dias ele teve uma elevação, uma nova elevação. Mas, de uma maneira geral, o que nós temos é uma espécie de um novo patamar de oscilação das commodities com tendência de queda.